Olá pessoal, tudo bem? Bom, então vamos começar com a primeira área da engenharia de produção, que é a área de gestão de operações. Bom, a área de gestão de operações, ela corresponde, às ações de planejamento da produção, gerenciamento da produção e controle da produção. Então tudo isso, toda essa parte de planejar, gerenciar e controlar, corresponde a isso que a gente chama de gestão de operações. Então toda a produção ela é composta por um conjunto de operações. Eu realizo um conjunto de operações para poder produzir meus bens e os meus serviços. E essa gestão dessas operações corresponde a essas ações de planejar, gerenciar e controlar. Mas a gente vai falar mais detalhadamente o que é esse planejar, gerenciar e controlar. Então, como eu falei, é o planejar, gerenciar e controlar as atividades necessárias para a obtenção de produtos e serviços. Então, dentre as áreas da engenharia de produção, que a gente vai ver, a gestão de operações a gente pode dizer que ela é a área mais típica. Então, é a área mais, vamos dizer, característica de um engenheiro de produção. Então, é aquilo que mais define um engenheiro de produção, aquilo que as pessoas mais vão relacionar com a engenharia de produção é essa área de gestão de operações. E basicamente, dentro das empresas, quem cuida dessa área de gestão de operações é uma área que a gente chama do PCP, que é a área de planejamento e programação, ou planejamento e controle da produção, que está dentro de praticamente todas as empresas essa área PCP, mas que hoje ela é mais conhecida como a área de gestão de operações. E basicamente, o que é o PCP? O que é esse planejamento e controle, ou esse planejamento e programação da produção? Envolve a gente tomar algumas decisões a respeito da produção, e basicamente, essas decisões a gente pode definir elas a partir de algumas perguntas, que é o quanto eu vou produzir, é uma coisa que a gente responde nessa parte de gestão de operações, como a gente vai produzir, quais as etapas que vão ser necessárias para produzir, quando, então, em que momento eu vou começar, e vou terminar de produzir, e o onde eu vou produzir, em que local eu vou produzir. Então tudo isso é a parte de gestão de operações. Então, relembrando um pouquinho da definição do que é uma produção. Então, produção basicamente significa transformar, significa eu transformar uma coisa em outra, Então tem aquela lei universal que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então isso vale aqui também. Então produção nada mais é que transformar insumos, transformar matérias-primas, transformar energia em produtos em resultados economicamente que podem ser utilizados de forma econômica, seja na forma de um produto, de algo mais palpável, seja na forma de um serviço, de algo mais intangível. Então esse é um modelinho básico de input, transformação, output. Então basicamente eu tenho um conjunto de entradas, que são pessoas, equipamentos, máquinas, eu vou ter uma transformação e isso vai me produzir algumas saídas, alguns outputs, que são os meus bens e serviços. Então, desde a pré-história, o ser humano já produzia, então o ser humano já influenciava na natureza, já intervia na natureza para produzir, para transformar de forma intencional as coisas presentes na natureza. Por exemplo, armas a partir de pedras, mas inicialmente essa produção ela não era gerida, o ser humano produzia conforme as suas necessidades, não tinha essa necessidade de gerenciar essa produção, até porque a produção era simples, envolvia no máximo uma ou duas atividades. A partir do momento em que a produção começou a se sofisticar, e começou a poder ser decomposta em múltiplas atividades, eu já tive a necessidade de gerenciar a produção. E apesar da Revolução Industrial ser relativamente recente, a gente já pode falar em gestão da produção desde de 5.000 a.C., quando a gente tem exemplos de monges sumérios que já gerenciavam a produção.
porque eles tinham atividades, né, típicas dessa área de gestão da produção, de gestão de operações, né, que é, por exemplo, contabilizar estoques, o quanto de estoques que sobravam, né, depois das relações comerciais, né, o quanto que entrava, o quanto que saía dos estoques. Então é uma atividade tipicamente de gestão de operações que já desde essa época aí, de 5.000 a.C., a gente já pode dizer que essa atividade era realizada. Bom, mas a questão da gestão de operações, né, e da engenharia de produção em si, né, porque a engenharia de produção ela é caracterizada principalmente por essa área, né, ela é algo bem mais moderna, e aí a gente pode citar dois autores, né, dois pensadores que foram os principais, que foram as pessoas mais importantes, né, a falar, né, e a definir essa questão da gestão de operações, que foi o Ford, né, o Henry Ford, e foi o Frederick Taylor, né? Então o Ford foi a pessoa que implantou, né, a conceito de linha de montagem, né, que é algo bastante importante para a engenharia de produção, né? E o Taylor ele foi o primeiro engenheiro de produção, praticamente, porque foi o primeiro a estudar, né, e a teorizar sobre a gestão de operações e o gerenciamento da produção, né? Então o Taylor, por exemplo, ele foi o responsável, né, por separar a questão do trabalho do gerenciamento, né? Então quem trabalhava e quem gerenciava a produção não era a mesma pessoa, né? Então ele foi a pessoa que fez essa separação, porque até então, né, a gente tinha os artesãos, né, e eles eram responsáveis por todas as etapas do trabalho, né? Então ele tanto por pensar o trabalho, pensar suas atividades e coordenar suas atividades, quanto por executar, né? E o Taylor ele falou, eu vou ter pessoas, né, profissionais responsáveis por gerenciar a produção, né, por coordenar as atividades, e vou ter as pessoas que executam essas atividades, né? Então o Taylor foi o primeiro que postulou essa separação, né, entre o trabalho e o gerenciamento. Então indiretamente ele acabou criando essa questão da gestão de operações, né? Porque eu tinha um profissional responsável por gerenciar isso. E o Ford foi o criador da produção em massa, né? Foi quem pegou os pressupostos do Taylor e aplicou na prática. E conseguiu produzir, né, automóveis de uma forma assim, que barateou extremamente o custo, né, e revolucionou, né, a vida das pessoas graças a a questão de se produzir muito rápido, né, de maneira muito produtiva. Também eu já comentei um pouquinho isso na aula introdutória, mas acho que é bacana a gente falar, né, da diferença entre um produto e um serviço, né? Então, a engenharia de produção serve tanto para a gente cuidar da produção de produtos quanto de serviços, né? O engenheiro de produção ele cuida dos dois, né? Porque ambos são produzidos, ambos são resultados de uma transformação, né? Então, o gerenciamento de ambos é da alçada do engenheiro de produção. Então, tem muito engenheiro de produção que vai trabalhar na área de serviços, né? Vai trabalhar em bancos, por exemplo. Só que a diferença é que os produtos são tangíveis, né? E tangíveis significa que eles podem ser duráveis, como um automóvel, não duráveis, como um sorvete, ou de capital, né, que é uma máquina, né, um bem de capital é um produto que ele serve para criar outros produtos e serviços, né? E já os serviços eles são intangíveis, né? Por exemplo, cortar cabelo, ou pegar um táxi, pegar um ônibus, alguém cuidar das minhas finanças, tudo isso são serviços, né? Porque no caso não é uma matéria-prima que é transformada, mas é o próprio consumidor que é transformado, né, quando eu tenho um serviço. E é da alçada do engenheiro de produção cuidar dos dois, né, das operações relacionadas tanto a produtos quanto a serviços. Bom, essa atividade, então essa primeira área da engenharia de produção, que é a área de gestão de operações, ela pode ser subdividida. Então, quais são as subdivisões da gestão de operações, né? Então, tem uma parte importante, que é a parte de gestão de demanda, né? Que é cuidar do quanto as pessoas querem o meu produto e serviço, que é uma informação essencial.
né? Então, verificar o que e o quanto as pessoas querem. O planejamento estratégico da produção, né? Que é eu cuidar da produção do ponto de vista estratégico, ou seja, pensando no longo prazo, aonde eu quero chegar e tudo mais, né? Então, pensar em como a produção, né? Como a gestão da produção, a gestão das minhas operações podem contribuir para o objetivo da empresa, né? Para onde a empresa quer chegar, né? Mas depois a gente vai ter uma aula mais específica sobre estratégia. A gente tem a parte de planejamento da produção, que significa definir o quanto vai ser produzido, qual a quantidade a ser produzida. A gente tem a etapa da programação da produção, que é responder aquele quando a produção vai ser realizada, ou seja, definir a ordem e as datas de início e fim da produção. A gente tem a parte de controle da produção, né, que é eu cuidar de que o que foi estabelecido está sendo cumprido, né, aquilo que eu planejei, né, está sendo cumprido. Então eu preciso de indicadores de desempenho, né, eu preciso de acompanhar essa produção, né, para ver que na prática está acontecendo conforme eu planejei, né. Então vamos ver detalhadamente cada uma delas, né. Então vamos começar com a gestão da demanda. Então a gestão da demanda é a interface entre a produção e o mercado. Então quem cuida do mercado, né, quem cuida do consumidor, né, é o profissional do marketing, né? Então a pessoa do marketing é que vai tentar estimular essa produção, vai tentar entender o mercado e tudo isso. Mas o gestor da produção, né, o pessoa da engenharia de produção e da gestão de operações, ela tem que estar em contato direto com esse profissional do marketing, né? E esse contato, essa interface se dá justamente por essa parte de gestão da demanda, né? Então essa parte tem uma estrita relação com a área comercial da empresa. Então, basicamente o que eu vou fazer aqui é tentar prever a demanda, tanto do curto, do médio e do longo prazo. Então por que prever a demanda? Porque se eu não souber o quanto as pessoas vão querer, obviamente que eu não sei, porque isso é imprevisível, mas se eu não tiver uma previsão, nenhuma decisão, né, eu não vou ter base para tomar nenhuma decisão posterior, né, de quanto que eu vou produzir, de quando eu vou começar, quando eu vou terminar, né. Então eu preciso desse start, que é a minha previsão de demanda, né. E geralmente os profissionais se baseiam em séries históricas, né. Então eles veem, né, o passado, né, a partir do passado, do que foi pedido no passado, eles tentam explicar o futuro, né, sendo que eu tenho alguns comportamentos. Por exemplo, eu posso estar num comportamento de crescimento, posso estar num comportamento de decrescimento, posso estar num comportamento de sazonalidade, ou seja, que, por exemplo, alguns produtos vendem mais no verão e menos no inverno e vice-versa, então eu posso ter uma sazonalidade aí, né? Então tudo isso tem que ser levado em conta, né? A gente vai ver aqui a área de pesquisa operacional. Então a área de gestão de demanda se utiliza muito de ferramentas de pesquisa operacional para fazer essa previsão de demanda, né? Então se utiliza muito de modelos matemáticos, né? E é por meio dessas informações, né, sobre a demanda, que são uma previsão, óbvio, não é a demanda não é a demanda real, né, que pode ser dado todo o start, né, para o processo produtivo. Lembrar que essa área que depende tanto da gestão da demanda é principalmente o que a gente chama de uma produção empurrada, né, que é quando a gente produz, né, antes de ter o pedido, né? Mas a gente tem também os modelos de produção puxada, né? Que quando a gente tem o pedido primeiro, a gente espera ter o pedido, né, para depois startar a produção. Então as duas têm vantagens e desvantagens, né? Mas no caso da produção empurrada, que é a mais comum, né, eu preciso ter algumas informações, né, sobre a previsão, né, do quanto as pessoas vão querer, né? Então essa é a área de gestão de demanda. Aí eu tenho o planejamento estratégico da produção, né? Então é eu visar, né, como que eu vou organizar minha produção no longo prazo, né? Será que a minha produção vai atender, né, os meus objetivos da empresa no longo prazo? Um exemplo de uma decisão estratégica, né, sobre a gestão de operações é justamente essa que eu acabei de comentar, né? Será que a minha produção vai ser puxada ou será que a minha produção vai ser empurrada, né? Será que eu vou produzir a partir de uma previsão de demanda ou eu vou esperar as pessoas fazerem o pedido para produzir, né? Então essa é uma decisão bastante estratégica, né?
Mas que mais, né? Que são decisões estratégicas relacionadas à produção, né? Quantas máquinas eu vou ter, né? Quantas pessoas eu vou ter, né? São decisões, né, estratégicas que eu preciso tomar, por exemplo, para atender minha capacidade de pico, né? Então pensar nessas decisões de longo prazo é o que a gente chama do planejamento estratégico da produção, né? Então relaciona, né, essa atividade do produzir e as minhas operações, né, com a questão estratégica da empresa, né, para onde a empresa quer ir, né, quanto ela quer gastar, se ela quer ser uma empresa grande, uma empresa pequena, se ela quer dominar o mercado, se ela quer ter um determinado nicho, se ela quer ser mais voltada para a inovação ou mais voltada a reduzir custos, né. Então tudo isso são algumas estratégias, né, e o planejamento estratégico da produção, eu defini a melhor produção, né, de forma a atender essa minha estratégia, né. Então, além dessas definições de produção empurrada e produção puxada, né, definições de quantos equipamentos, de que mão de obra, que espaço físico eu vou ter, né, o que eu vou produzir, o que eu vou comprar, né. Então, o que eu vou ter um fornecedor e o que eu vou produzir internamente, né. Então, é o que a gente chama da verticalização, ou seja, o que vale a pena eu passar a produzir e não mais comprar no mercado, né. Como eu vou organizar o layout da minha fábrica, né? Uma disciplina, né, que vocês vão ter aula, que é o planejamento de fábrica. Então ele é bastante importante nessa parte de gestão de operações, né, e dessa parte mais estratégica, né. Então tudo que envolve gastos grandes, né, e envolve decisões de longo prazo. Aí a gente tem a questão mais de curto prazo, né? Então a gente tem o planejamento estratégico, né? E quando a gente fala simplesmente de planejamento da produção, é que a gente fala de curto prazo, né? Que é verificar, né, o quanto que eu vou produzir no próximo mês, né? O quanto que eu vou produzir agora. Então a definição basicamente, né, dada a minha demanda, né, o quanto que eu vou produzir. Né? Então eu preciso conhecer os meus estoques, preciso ter uma política de estoques, preciso saber quanto que é a minha demanda, né, para saber o quanto que eu vou produzir, quantos produtos eu vou produzir. E a partir disso eu vou ter, né, uh, algumas necessidades de materiais, por exemplo, né? Qual é a matéria-prima que eu vou precisar, né? O quanto que eu vou precisar, o quanto que eu vou precisar comprar, né? Então essa questão de gerenciar estoques, de definir o quanto que eu vou produzir, né? O quanto que eu vou precisar comprar para repor os meus estoques, qual é a minha política de estoques, né? Tudo isso que a gente chama de planejamento da produção, né? De planejar, né, a minha produção, né? Então eu tenho que levar por exemplo, em consideração, né? Qual é a possibilidade de eu não atender a demanda? Não atender a demanda vai ser muito ruim? Né? Ou será que eu posso não atender a demanda e tudo bem? Né? Então vale a pena eu correr o risco? Ou é melhor eu ter estoques, né? Porque não atender a demanda vai ser muito ruim. Então essa política de gerenciamento de estoques é muito importante, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente do objetivo da produção enxuta, né, que foi uma filosofia, né, de planejamento da produção que visava a todo momento reduzir os estoques a zero. Né? Então tudo isso está dentro dessa área de planejamento da produção. Né? Então a questão de não desperdiçar o material, né, de estoques desnecessários. Então tudo isso eu tenho que levar em consideração para essa definição, né, que parece tão simples, que é o quanto que eu vou produzir. Né? Aí depois que eu planejei a minha produção, ou seja, que eu vi o quanto que eu vou produzir, eu tenho que programar essa produção, ou seja, eu tenho que verificar, eu tenho que colocar o fator tempo, né? Eu tenho que ver em que momento eu vou começar e vou parar de produzir, né? Então isso é a programação da produção. Então indica em que momento cada produto ou componente vai ser produzido, né? E eu tenho uma série de ferramentas para fazer isso. Uma das mais legais e interessantes é essa que a gente chama do gráfico de Gantt, né? Então o gráfico de Gantt tem até uma imagem, né, que vai aparecer daqui para frente desse gráfico de Gantt, mas é uma série de barrinhas, né, que eu vou colocando, né, de quando uma atividade começa e quando a outra começa, né? Então o tempo é um recurso limitado, né? Então o objetivo é eu verificar a ordem, né, de produção, né, de modo a evitar filas, né, evitar. O que significa filas? Vamos supor que eu tenho duas atividades, né, relacionadas a dois produtos diferentes que eu vou precisar da mesma máquina. Né? E aí, se eu programei elas ao mesmo tempo, uma vai ter que ficar esperando. Então, o objetivo é eu dispor essas atividades, né, de maneira a não ter filas, né, e ao mesmo tempo não ter máquinas ociosas. Né? Então, enquanto uma está fazendo uma coisa, a outra está fazendo outra coisa em paralelo, né, sempre na medida do possível. Né? E
e eu também tenho que minimizar o tempo que eu vou terminar, né? Então, eu não posso ter máquinas ociosas, mas ao mesmo tempo eu não posso ter uma quantidade muito grande de atraso de tempo, né? Então, o quanto que eu vou entregar também é importante. E também é importante também minimizar estoques intermediários, ou seja, aqueles estoques, né, que estão esperando para irem para a próxima atividade. Então, tudo isso tem a ver com a programação da produção, né? Então, esse exemplo aqui do gráfico de Gantt, né? Então, todas as tarefas, né? Então, tem algumas tarefas que precisam terminar a anterior, né? Para começar, outras podem ser feitas em paralelo, né? Dependendo dos meus recursos, dependendo do que eu preciso, né? E o objetivo é eu organizar todas essas tarefas no tempo, né? De maneira a minimizar essa data final de entrega. Aí eu tenho a etapa de controle da produção, né, que é o acompanhamento das atividades da produção e de entrega. Né? Então, o acompanhamento, né, visando não ter nenhum problema, né, nenhum tipo de erro, né, e garantindo que o sistema atenda adequadamente o cliente. Né? Então, evitando e corrigindo falhas. Né? E o importante do controle da produção é também gerar feedback para o planejamento. Né? Então, a partir do que foi executado na prática, e dos erros, né, e dos problemas, eu posso repensar a minha produção, né, de maneira a planejar de maneira melhor. Então, controlar a produção também é bastante importante. Então, o Taylor, né, a gente falou que ele fez aquela separação entre quem planeja e quem executa, né? Mas quem planeja também tem que estar bastante ligado a quem executa, né, para poder ter um feedback para melhorar o seu planejamento. Né? E aqui a gente tem toda a área de sistemas de avaliação de desempenho. Né? Então, tem toda um conjunto, né, de indicadores de desempenho que vocês vão ver. Né? Um dos mais importantes é o que a gente chama do Balance Scorecard, né? Que é um, um sistema de indicadores de desempenho bastante utilizados na engenharia de produção. Bom, então a gente já viu as 5 atividades, né, relacionadas à gestão de operações. Né? Então é a gestão da demanda, o planejamento estratégico da produção, o planejamento da produção, né, que é mais ligado ao curto prazo, a programação da produção e o controle da produção. Então são essas 5 atividades do que a gente chama de gestão de operações, né, que é a área mais típica da engenharia de produção, porque cuida geralmente da atividade fim, que é a produção. Né? Além dessas atividades em detalhes, né, vocês vão ver nas disciplinas algumas tendências, né, históricas relacionadas à engenharia de produção, né, que a gente vai mencionar rapidamente aqui. Né. Então, lá o Taylor e o Ford, eles inauguraram uma tendência chamada da produção em massa. Né, que a produção em massa é você produzir de forma altamente padronizada e produzir muito, né, tentando aumentar ao máximo a produtividade. Então a grande vantagem disso é que você reduz absurdamente o custo, né? Mas você acaba gerando, né, se não tiver demanda suficiente, uma quantidade grande de estoques. Né? Então o Ford, né, ele tinha esse modelo T preto, né? Esse Ford T, e ele produziu esse carro em massa, né? Mas ele falava que o carro tinha que ser preto, né? Então era algo altamente padronizado e com isso ele reduziu bastante os custos de produção. Né? Esse era o modelo Ford T preto. Aí a gente tem uma segunda tendência, né? Que é a tendência da teoria das restrições, né? Também chamada do TOC. Né? Então aqui a gente tem uma ideia, né, do que toda produção, né, tem uma determinada operação que a gente chama do gargalo. Né? Então o gargalo ou a restrição, né, é aquela operação que está limitando a produção. Então o objetivo do TOC, né, com tudo que vem dentro, a questão do pulmão, das cordas, né, que vocês vão ver mais à frente, né, essa questão de cuidar dos gargalos, né, é o objetivo, né, dessa filosofia de gestão de operações, né, que é o chamado do TOC, ou Teoria das Restrições. Né. Uma indicação de um livro, de um filme bem interessante sobre isso é o livro e o filme A Meta. Né. Acho que vocês podem até assim, assistir. Né. É uma recomendação que ele fala bastante dessa visão da TOC, né, da Teoria das Restrições, que também é uma segunda filosofia aí de gestão de operações muito influente.
E a última, né, que a gente vai ver é o popular Lean Production, né, também chamado de produção enxuta, também chamado de modo Toyota de produção, né, do toyotismo, porque foi na Toyota que isso foi desenvolvido, né. Então surgiu lá no Japão, né, nos anos 1950, né, basicamente na Toyota, né, e principalmente por esse engenheiro, né, que é o Taiichi Ohno, né, na Toyota, né. E basicamente ele visava, né, buscava produzir de forma barata, ao mesmo tempo garantindo a qualidade e que tivesse variedade. E o foco lá foi a redução de desperdício. Então tinha 7 tipos de desperdício que eles postulavam que tinham que ser reduzidos a todo custo, né? Então, por exemplo, reduzir defeitos, reduzir custos de transporte, reduzir custo de movimentos, reduzir custo de tempo de espera, reduzir superprodução, reduzir o excesso de processamento e principalmente reduzir estoques, né? Então, quando a gente fala de produção enxuta, a gente envolve em produzir basicamente com estoque quase zero, né? E atendendo uma produção que a gente chama de uma produção puxada, né? Então essa é a filosofia da produção enxuta, né, que surgiu lá na Toyota nos anos 1950. Bom, tudo isso foi uma leve base, né, do curso dessa área de gestão de operações, né, mas no curso de vocês vão ver isso bem mais detalhado, né, então vocês vão ter essas disciplinas, né, de administração da produção 1, administração da produção 2, e administração da produção 3 e administração da produção 4, né, que vocês vão ter no quinto, sexto, sétimo e oitavo semestre. Vocês vão ter automação industrial também no oitavo semestre, né, que é uma disciplina complementar dessa área de gestão de operações importante, né, e controle industrial também no oitavo semestre. Então é isso, muito obrigado, né, e até a próxima aula.